Olá, olá, faroleiros e faroleiras de plantão. Tá começando mais um Dialética do Pop. Eribaldo Maia aqui falando e a gente vai se perguntar depois de Patriota do Caminhão, Rezar pra Pneu, Terra Plana, Terra Oca, Célula de Fetos Abortados, enfim, antivacina, tanta coisa, né? Agora veio a mamada do detergente. Beber detergente na boquinha da garrafa. E muita gente está tentando dar uma explicação sobre esse tipo de comportamento que a gente está vendo do campo bolsonarista, né? Muitos falam das redes, muita gente vai falar sobre dissonância cognitiva, muita gente vai falar sobre o poder de lavagem cerebral do bolsonarismo, sobre o bolsonarismo ter corroído as instituições, né, de regulamentação, etc., como Anvisa, Vigilância Sanitária, coisas do tipo, né? SUS, que provoca esse efeito nas pessoas, e tudo isso são explicações válidas, obviamente, são um fenômeno desse não tem uma explicação só. Mas eu faço uma pergunta um pouco mais curiosa, né? Ou talvez até uma pergunta de quinta série. Você mamaria para o Brasil inteiro ver para o comunismo dar certo? Essa é a pergunta do Dialética do Pop. Solta a vinheta e vamos ver se você mamaria ou não. Então, pessoal, esse vídeo surgiu ali a partir do debate com Thalita lá no Noite Brasil, onde a gente estava justamente brincando com essa frase, né? A mamada no detergente que se tornou famoso, o cara, inclusive, com habilidade de mamada impressionante, né? Você vê que ele tinha uma desenvoltura muito grande para quem é um hétero padrão bolsonarista, né? Mas o fato é que tá lá os bolsonaristas mamando no detergente, né? E não é detergente, obviamente, senão não dava para tomar aquilo ali. Mas o fato é que estavam lá, né, se dispondo a defender uma marca de detergente que precisa ter cautelas porque possivelmente pode estar contaminada e está havendo toda uma investigação a partir disso. O fato é que esse ato, né, curioso, né, onde é que a gente está brincando aqui, mas extremo, né, de engajamento político, né, de dissociação cognitiva, de, de topar passar pelo ridículo de mamar na frente do Brasil inteiro para defender sua causa, me fez levantar uma questão um pouco diferente da que eu vejo por aí, que é: e a gente comunista mamaria na frente do Brasil para o Brasil se tornar comunista? Essa questão do engajamento. Me parece que hoje no Brasil se tem uma força política capaz de engajar de maneira disciplinada a ponto das pessoas fazerem qualquer coisa mesmo para alcançarem objetivos pontuais e gerais, é a extrema-direita, né? Então o ponto é, por que as pessoas se entregam ao absurdo de maneira disciplinada no fascismo brasileiro e a esquerda tem mais dificuldade disso acontecer? Obviamente que esse vídeo tem um caráter muito experimental, né? Não tem o objetivo de dar uma resposta, mas de levantar reflexões. Acho que um ponto é que existe um erro recorrente quando a gente tende a analisar a extrema-direita, de maneira geral, é que é imaginar que ela cresce e ela produz esse engajamento apenas porque as pessoas são enganadas, manipuladas, alienadas e burras, né? É óbvio que isso também está em questão, né, possivelmente, mas essa não é a principal questão, ao meu ver. Essa explicação, ao meu ver, ela é insuficiente. É uma explicação excessivamente racionalista. Se fosse apenas uma questão de informação, bastaria você contrapor com fatos para demonstrar que os movimentos da extrema-direita estão equivocados. Né? Você ia disputar, como diz Kant, né? Uma visão bem kantiana, né? Você ia disputar o debate público com argumentos mais racionais, e os argumentos mais racionais, por serem mais racionais, venceriam. E o que eu ponho é que justamente a política não é somente esse espaço de disputa da razão, da imposição do argumento mais racional. A política vai afetos, a política vai emoções, a política vai identificações e assim por diante. O que vemos, portanto, ao contrário, são pessoas
que continuam aderindo, mesmo quando as contradições são absolutamente evidentes, mesmo quando aquilo que elas estão fazendo são explicitamente irracionais, né? A pessoa lá chamando ETs para salvar o Brasil, isso, tipo, rezando para pneu, pendurado num caminhão e etc. E continuam fazendo. Porque o fascismo não opera. Porque o fascismo sabe que a política não é somente racional, ele não opera no nível racional apenas. E, ao meu ver, ele fundamentalmente não opera apenas no nível da racionalidade, dessa disputa dos argumentos racionais. Ele opera fundamentalmente no nível do desejo, né? Ou seja, uma sociedade tem uma certa gramática produtora de desejo e o fascismo atua nessa gramática e atua nesse desejo. O fascismo, portanto, ele produz um tipo de engajamento porque ele consegue oferecer algo às pessoas que o capitalismo frequentemente não vai conseguindo oferecer. Ou seja, ele se aproveita dos desejos que o capitalismo cria. Por isso que o capitalismo ele é a antessala do fascismo, né? Porque o fascismo, o capitalismo ele produz uma série de desejos que, ao serem frustrados, abrem margem para o fascismo capturar esses desejos frustrados, né? Então, essa sensação de pertencimento num mundo que vai produzindo despertencimento, individualização, né? Essa intensidade emocional no mundo que pede cálculo individual, cálculo racional, essa experiência coletiva, né, de massa no mundo ultra individualista são formas do fascismo utilizar essas brechas que o capitalismo dá para o fascismo se consolidar como um movimento a partir dos desejos do capitalismo, que o capitalismo frustra, né? Cria e frustra. Então a questão não é apenas por o que as pessoas pensam, os argumentos que elas usam para defender e se vincular a uma certa posição política que as faz beberem detergente, né? Ou, por exemplo, a explicação da dissonância cognitiva, né? Que eu tenho um pouco de birra com essa explicação, justamente porque parte do pressuposto de que se a pessoa pensar direitinho, ela não vai estar naquele campo político, né? Faz com que as pessoas participem desse movimento da extrema-direita, não é o que elas pensam, é o que elas vivem. É a experiência de um mundo capitalista em crise que produz as condições das pessoas compensarem esses desejos frustrados por uma forma de vida reacionária, que é o fascismo. Então, quando a gente fala em libido, né, o fascismo ele tem ele funciona como uma espécie de máquina de compensação libidinal ao capitalismo. A gente não está falando aqui de sexualidade. A gente está falando, num sentido psicanalítico, de libido enquanto uma pulsão, né? Ou, para usar um termo que é errado, né? Mas mais didático, né? Uma energia de investimento subjetivo, né? É uma pulsão que nos move a investir subjetivamente em determinadas posições políticas, signos culturais, linguísticos, sociais e assim por diante. Ou seja, aquilo que faz alguém querer estar ali, se apegar, dedicar seu tempo, seu corpo, sua emoção, seu paladar, beber o detergente, ainda que não fosse detergente, né? Se emocionar com aquilo e se entregar àquele lugar. Não é racional apenas, né? Portanto, o fascismo ele consegue capturar essa pulsão libidinal e ele vai transformando política em uma experiência afetiva intensa. Perceba que o bolsonarismo ele é extremamente emocionado do ponto de vista político. Ele é muito entregue do ponto de vista emocional. Ele carrega consigo uma carga emocional muito grande. Mas a gente precisa fazer uma breve inflexão. Freud ele percebe que quando os indivíduos entram numa massa, né, quando se produz socialmente uma massa e os indivíduos participam dessa massa, algo importante muda. O sujeito ele deixa de funcionar da mesma forma que funcionaria enquanto uma subjetivação individual e as massas vão reduzindo as inibições porque ele ganha a confiança do grupo.
né? Ele dissolve o seu ser individual na parte da responsabilidade coletiva e cria uma identificação emocional com o grupo justamente pela partilha e pela autorização mútua dessa quebra dessas inibições sociais, né? Freud ainda explica que o líder, portanto, da extrema-direita, do fascismo, né, ele estava analisando fundamentalmente a ascensão fascista no seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o líder ocupa essa posição psíquica específica, né, funcionando como uma espécie de referência central que organiza afetivamente o grupo, né? Ele serve, como vai dizer Adorno, como um duplo espelhamento. O líder fascista é, ao mesmo tempo, aquela pessoa que diz e faz aquilo que eu não posso fazer, que eu não posso dizer, tem o poder de ditar ordens, de estabelecer uma nova lei, portanto, antes eu não podia ser racista, agora eu posso. Ele estabelece uma nova lei, que é uma lei que quebra essas inibições sociais, né, que a gente tem que ter para viver em sociedade. Mas, por outro lado, esse líder também é um sujeito absolutamente comum. Ele é um sujeito que come pão com leite condensado, melando tudo, né? Então, Bolsonaro, por exemplo, mimetizava um pobre abstrato, mas que funcionava a termos de identificação, né? Então, o pessoal, a esquerda caía no erro de xingar Bolsonaro como o cara que se vestia mal, aparecia com camisa de time, com o short da Adidas e esse tipo de coisa, quando o pobre se identificava com aquilo, né? De certa maneira, né? Então a esquerda terminava aparecendo como elitista, né? Como antipovo, né? Então esse jogo entre o pequeno grande homem, que é o líder fascista, faz com que o sujeito muito facilmente se insira nessa massa e invista emocionalmente a partir da identificação e da projeção da figura do líder nessa mesma massa. Então, se a vida no capitalismo produz insegurança constante, o sujeito tem no seu ordenamento com a massa da extrema-direita a possibilidade de dedicar um tempo de se colocar à disposição de administrar a política na sua vida para além da sua própria sobrevivência imediata, para além dessa própria insegurança que a sociedade capitalista produz. A massa, portanto, oferece um alívio momentâneo dessa fragmentação, dessa vida insegura no capital. O indivíduo sente que, finalmente, ele pertence a algo maior. Ele é importante dentro do grupo. Ele é importante porque ele está salvando a sociedade dos comunistas, está salvando a sociedade do PT, que vai fechar a fábrica da IP, e, portanto, ele está mostrando às pessoas, e é importante que ele faça isso, é fundamental que ele se engaje. Então ele dá poder aos sujeitos, enquanto a esquerda faz o contrário. A esquerda, inclusive a esquerda hegemônica, ela desinveste as pessoas de poder. Ela diz o tempo todo, não podemos fazer, não tem como avançar. Você não pode fazer nada, você não é convocado a se mobilizar. Você não é convocado a participar da política, mesmo que seu perfil tenha 2 pessoas. Você não é convocado a se engajar. Pelo contrário, você é convocado a confiar de que o único jeito que é possível é o que está aí mesmo, é negociar, é entregar, e que não tem como ficar melhor porque não dá para fazer mais nada, e, portanto, o que tem para fazer é apenas evitar um mal maior. Enquanto a extrema-direita, mesmo que desse ponto de vista fantasioso, ela produz ao sujeito uma compensação diante de um mundo que a extrema-direita vai dizer: sim, nós não estamos nos propondo a gerir esse mundo que é horrível, e você sabe que é horrível, por isso que a gente não quer gerir esse mundo, mas a gente sabe que o mundo é cruel. A gente sabe que o mundo é competitivo. A gente sabe que o mundo é desgraçado, é dos mais fortes. Portanto, seja o mais forte. Alguns vão ficar para trás nessa competição, mas é a vida. Os fortes também aceitam a derrota. E, portanto, há no discurso da extrema-direita
algo menos mentiroso do que o discurso da esquerda hegemônica. A esquerda hegemônica promete a gestão de um mundo que só produz fragmentação, insatisfação, angústia, ansiedade, depressão. A extrema-direita promete que esse mundo é horrível, não estou prometendo nada melhor, mas pelo menos eu não quero que ninguém lhe atrapalhe na sua tentativa de sobreviver a esse mundo. Porque quem está lhe atrapalhando? A esquerda, os comunistas, o petista e assim por diante. Parece contraditório, mas há uma racionalidade nisso. Porque toca no núcleo da racionalidade do próprio capitalismo. Toca no núcleo da insatisfação das pessoas diante desse capitalismo. E por isso que o indivíduo se sente pertencente a algo maior. Ainda que seja esse algo maior, que esse indivíduo possa viver numa sociedade em que ele possa lutar contra todos os outros, sem que ninguém seja privilegiado, cotistas, LGBTs, mulheres, feminazistas e toda essa coisa que eles usam, e sem que ele seja atrapalhado por um Estado que fica beneficiando uns e não outros. Né? Que ninguém seja privilegiado, não é uma espécie de solidariedade negativa, como vai dizer Mark Fisher. Né? O capitalismo contemporâneo, portanto, vai produzindo esses sujeitos isolados, dispersos, uma vida fragmentada, de trabalho precário, de redes sociais manipuladas, de ansiedade excessiva, de excesso de estímulos, de condições de vidas degradantes, e o sujeito, né, nessa vida, que além disso é uma vida que perde vínculos comunitários, perde a capacidade de construir uma subjetividade mais estável, perde a capacidade de construir vínculos mais duradouros, e o fascismo vai aparecer, então, como uma promessa de uma reorganização subjetiva reacionária. Bom, era antes. Antes, quando a gente podia saber exatamente quais eram os lugares sociais. Negro aqui, branco aqui, mulher aqui, gay aqui, loucos aqui, presos aqui. E é isso que era bom. Porque era estável. Era horrível, mas era estável. E essa estabilidade que é destruída pelo capitalismo contemporâneo, pelo mundo neoliberal, principalmente por conta da fragmentação econômica, social, comunitária, etc., vai fazer com que o sujeito sinta dificuldade de construir continuidade, comunidade, vínculos. O fascismo, então, ele vai produzindo uma reorganização subjetiva de uma perspectiva reacionária, porém falsamente revolucionária. Ele simplifica o mundo, é verdade. Ele cria inimigos imaginários, né? Divide a realidade entre amigos e inimigos, algo que o Carl Schmitt já colocava. Puros e impuros, fortes e fracos. Porque o capitalismo é uma divisão entre fortes e fracos. Entre concorrentes e sócios. O que o fascismo faz é escancarar essa divisão. Potencializar ela. É não fingir que essa divisão não existe. É não fingir que essa divisão pode ser uma harmonia. E esse é o ponto de onde o fascismo bebe do capitalismo e de uma esquerda que tenta gerir o capitalismo para ter sua força. O fascismo, portanto, ele não seduz apenas pela violência. Ele seduz porque ele retira os véus dessa ambiguidade, dessa incerteza. Afinal, nós estamos lutando contra todos ou temos que fingir que há uma solidariedade nessa sociedade? Porque a gente tem que fazer as duas coisas no capitalismo. Fingir que me importo com o outro enquanto estou fazendo vestibular para eliminar outra pessoa. Fingir que me importo com o outro enquanto estou fazendo uma seleção de emprego e fingindo que me importo com a outra pessoa num cinismo, como se eu me importasse que aquela pessoa fosse arrumar um emprego ou não, sendo que quem quer o emprego sou eu. Né? Tem inclusive um filme recente, esqueço o nome dele agora, que é maravilhoso, onde mostra isso. Veja, o cara sai matando os concorrentes do emprego porque ele precisa do emprego. E isso é o escancaramento que o fascismo faz. Ele não mente. Se a sociedade é uma concorrência, se matem. E matemos os mais fracos. Porque os mais fracos são os perdedores dessa concorrência. O sujeito, então, encontra, a partir da potencialização da verdade dessa sociedade, para que todo mundo veja sem pudor, para que ele possa não ter vergonha de lutar com todos os meios necessários pela sua própria sobrevivência de maneira individualista e com um grupo que vai lutar com ele, o sujeito encontra o conforto de um mundo
simples e totalizante, porém bastante engajado, né? Lacan, ele vai trazer pra gente um conceito importante, né, que é o de gozo, né, que não significa prazer, né? A gente já começou falando de mamada e agora vai falar de gozo, hein? Tá bom esse dialética do pop hoje. O gozo, ele é uma satisfação que frequentemente ultrapassa o prazer racional e pode, inclusive, envolver dor, sofrimento, repetição, destruição. Né? O filme Elvis, de Baz Luhrmann, ele tem um bom momento que explica o que é o gozo, né? Tem uma cena em que o empresário de Elvis, antes de se tornar o empresário dele, vê ele cantando numa festa assim de cidade, vê as mulheres, né, enlouquecidas pelo Elvis, numa sociedade em que as mulheres não podiam ficar enlouquecidas, não podiam achar um homem bonito, não podiam expor o seu desejo sexual. Ele vê elas transpirando sexualidade, ao mesmo tempo que uma coisa meio contida nos seus gestos, porque elas sabiam que não podiam, mas aquilo era algo que tomava seus corpos. E ele diz: eu encontrei o show perfeito, né? A mercadoria cultural perfeita. Porque ele é, nesse mundo, alguém que você gosta, mas não deveria gostar. Isso é o gozo. Essa explicação é a mais didática do que é o gozo. Né? O sujeito muitas vezes permanece preso a essa experiência de gozo que o machuca, que o contradiz. Né? Porque existe nela uma forma específica de satisfação inconsciente. O fascismo, portanto, ele sabe jogar muito bem com o gozo. Né? Ele organiza formas de satisfação coletivas através da agressividade, e por isso que a violência é tão teatralizada no fascismo. Né? Ele é brutalmente violento, mas essa violência não só é brutal, não só é gigantesca, como ela é muito teatralizada, ela é quase que uma anarquia muito organizada, né? Muito performativa, da exclusão, né? Da sensação de pertencimento absoluto. Né? O sujeito sente prazer em participar dessa massa que se percebe moralmente superior, historicamente avançada, e não só isso, capaz de subverter a lei e de impor, portanto, ser uma competição, impor aos outros a sua própria lei. O fascismo, então, oferece essa identificação rígida a partir desse partilhamento do gozo de quem impõe a lei. Né? O sujeito sabe exatamente quem ele é, quem pertence ao grupo e quem deve ser excluído no fascismo. E por que ele está fazendo o que ele faz. Isso reduz a angústia produzida por essa instabilidade que o capitalismo produz na sociedade. Outro teórico importante do fascismo, Bataille, ele critica a ideia de que os humanos vivem apenas buscando racionalidade, que é essa mania racionalista. Exige também um desejo de intensidade, de excesso, de experiências capazes de romper com aquilo que é puramente racional. E o fascismo trabalha com essas experiências, trabalha profundamente com imagens, discursos, símbolos, rituais, gestos, coreografias, espetáculos coletivos que muitas vezes podem ser vistos como ridículos, mas são funcionais para criar uma dimensão de reconhecimento. Você associa uma pessoa rezando por um pneu com um tipo de horizonte político específico. Mas você não consegue associar uma bandeira vermelha ao comunismo. As pessoas vão achar que é o PT, e que é Lula, e que é isso, e que é aquilo. O próprio campo hegemônico da esquerda perdeu sua própria caracterização. Você não consegue entender qual é exatamente o programa da esquerda hegemônica. Porque uma hora Lula diz uma coisa, outra hora ele faz outra. Enquanto o cara resolve o pneu, tu sabe o que ele vai fazer. Tu sabe o que ele quer. Ele pode falar da maneira mais absurda do mundo, mas você sabe mais ou menos qual é o campo político e quais são o universo de propostas, entre aspas, que estão ali compreendidos. Isso produz a sensação nos sujeitos de empoderamento.
não gosto dessa palavra, mas é isso, né? De se empoderar, de se sentir participativo de algo comum que está na massa, de algo histórico, uma grande transformação, um futuro diferente. Muitas análises, elas ignoram que as pessoas não são somente razão. Elas desejam, elas querem uma vida emocionante, elas querem transformar as coisas, elas querem participar de algo coletivo, elas querem experiências compartilhadas, elas querem excesso, elas querem potência, elas querem se sentir potentes, que é o que a esquerda não faz. A esquerda produz a impotência. Veja, a esquerda hegemônica é o suprassumo da impotência, não preciso nem explicar por quê. Todo discurso da esquerda hegemônica é um discurso baseado no medo e do não pode fazer agora, não pode criticar, não pode tentar um projeto mais ousado, não pode isso, não pode aquilo, e de desmobilização. A esquerda radical, por outro lado, também é impotente. Ela é muito impotente. Basta ver as organizações, eu boto entre aspas, porque as organizações são muito pouco organizadas. Elas não são capazes de produzir esse tipo de vínculo. Não são capazes. Assim, quantas pessoas são comunistas convictas, eu sou um exemplo, entra na militância, sai depressivo e nunca mais volta a militar? Eu conheço várias. Quantos rachas tem que você diz assim, poxa, agora que tava indo, rachou? Vários. Só esse ano, só do ano passado pra cá, teve uns 3, 4. É impotente. E ninguém quer ser impotente porque a vida no capitalismo já é uma vida de impotência. Eu não posso comprar um móvel, não posso comprar um videogame, não posso isso, não posso aquilo, não posso viajar, não posso... É um sacrifício para fazer qualquer coisa. E de sacrifício e de impotência eu já tenho na minha vida cotidiana. Não preciso ir para um partido comunista, não preciso ir militar no PT para ter o que eu já tenho na minha vida. Portanto, o fascismo ele consegue transformar a política em experiência corporal e emocional de potência direcionada. E isso se traduz em disciplina, se traduz em um monte de coisa, né, que a gente vê aí, se traduz em mamada. É preciso muito engajamento para você topar dar uma mamada daquela com gosto, o Brasil inteiro vê. Portanto, enquanto o neoliberalismo vai transformando as relações em competição cada vez mais brutal, o sujeito precisa constantemente vender a sua imagem, administrar desempenho, sobreviver em condições estáveis, e isso vai produzindo uma exaustão subjetiva permanente. As comunidades tradicionais, os sindicatos, os partidos, os espaços públicos e formas de convivência foram sendo detonadas nas últimas décadas pelo neoliberalismo e por questões próprias também, e por questões históricas também. E o fascismo vai justamente oferecendo aquilo que brota dessa falta. Produz rede de comunicação, produz direcionamento, intensidade compartilhada, grupo, potência, circulação de afetos, partilha de horizontes, futuro. Mesmo que essa comunidade seja construída pela exclusão, pela violência, pela arbitrariedade, pela imposição de um mundo de conflito e de disputa, porque uma das características do fascismo é essa característica autodestrutiva. É quase que como você direcionar de si todas essas pulsões para a construção de um tipo de sociedade cujo objetivo dessa sociedade é a autodestruição. Porque se o capitalismo se realiza na autodestruição, o fascismo ele assume isso. Ainda que isso não esteja de maneira explícita, mas é sabido que ele é autodestrutivo. Ele é sempre autofágico, o fascismo. Mas ele dá a você a sensação de que você participa dessa autofagia. Você não é um passageiro que está vendo Elon Musk destruir tudo. Você é o motorista que está destruindo tudo. E isso muda completamente a coisa. Ou seja, ainda produz uma sensação de pertencimento de quem participa. Portanto, nenhuma sociedade se sustenta apenas pela administração técnica e nenhuma política se sustenta apenas pelo convencimento racional.
e nem se explica apenas pela racionalidade. O fascismo ele é excelente em épocas de decadência, de ameaça e de uma necessidade abrupta de uma salvação nacional e do futuro. Ele é ótimo nesses momentos de crise. Não à toa o fascismo sempre ganha muita força nos períodos de crise. O sujeito fascista ele sente que a sua vida comum participa de uma luta civilizacional decisiva. Isso transforma frustrações cotidianas em engajamento político grandioso. É por isso que as pessoas chegam a se sacrificar intensamente por movimentos da extrema-direita. Não se trata apenas de um cálculo racional. Elas se sentem que encontram um sentido existencial na comunidade. Enquanto a esquerda, o sentido existencial da esquerda hegemônica é gerir um mundo de crise e dizer que não é possível. Durante boa parte, portanto, do século XX, a esquerda ela mobilizava esse futuro. Ela mobilizava essas contradições que a gente conversou até aqui, que o fascismo mobiliza. Ela conseguia capturar esses desejos, essas demandas, essas frustrações que o próprio capitalismo produzia e, a partir disso, desse caldo, mobilizava, apaixonava as pessoas para oferecer um futuro. Havia um horizonte histórico, uma promessa de transformação, uma luta coletiva que dava potência às pessoas. Não a um grupinho específico, não a um petit comitê central, não a um grupinho, não a um lulinha, não a um me ouça, me siga e aceite que só tem isso mesmo. Quem quer que seja, dava potência às pessoas. O que não significa a ausência de um líder. O que não significa a ausência de alguma disciplina. Mas o fascismo ele consegue muito bem, e a esquerda conseguiu muito bem no século XX, aliar a presença de um líder a uma sensação anárquica de poder para as bases. Isso, as massas conseguem ter essa relação com o seu líder. O fato é que o fascismo, ele, enquanto oferece essa intensidade emocional constante, a esquerda historicamente foi perdendo essa capacidade de oferecer essa mesma capacidade, esse mesmo engajamento, esse mesmo apaixonamento. E aqui vem o ponto. Se a extrema-direita no Brasil consegue chegar, rezar para pneu, se pendurar em caminhão, ir para frente de quartel, não tomar vacina, são coisas absurdas que têm múltiplas explicações. Mas veja, o fato é que, independente das explicações, eles estão fazendo e eles fazem de maneira apaixonada. E isso é óbvio, explícito. Por que a gente não consegue fazer? Veja, às vezes a gente não consegue financiar o simples na esquerda radical, porque não há engajamento. Dentro da militância, dentro de um partido. Às vezes, manter o financiamento do partido pelos próprios militantes é muito difícil, porque não há essa disciplina, essa entrega apaixonada. As pessoas faltam uma atividade simples. Estou falando com exemplo próprio, inclusive. Falta uma atividade simples, né? Porque não há esse apaixonamento. Não há essa identificação, não há esse vínculo. De um lado, tá lá, uma senhora de idade na BR 232, isso eu vi. Meio-dia, varrendo a calçada, varrendo o acampamento embaixo do sol quente. Tá lá o cara pendurado num caminhão, correndo risco de vida, saindo de uma cidade a outra na BR 232. Tá lá o cara fazendo um vídeo, mamando um detergente, pô. Enquanto os comunistas, melancólica, né? Os comunistas precisam fazer muita força para engajar as pessoas. Muita força. Seja digitalmente, seja presencialmente. E por que isso acontece? Ainda que tenha mudado um pouquinho, né? Principalmente com o advento da inserção dos comunistas na internet, e aí muito por conta do trabalho individual de algumas figuras
comunista, você consegue ver algo um pouco diferente disso. Mas, no geral, né, tirando essas exceções, você vê os comunistas muito distantes da produção desse tipo de engajamento. E, obviamente, que a gente não quer esse mesmo tipo de engajamento, mas a gente gostaria de chegar nesse mesmo nível de entrega, né, de apaixonamento, de engajamento. Ainda que por outra via. E, ao meu ver, por alguns motivos que eu estou pensando aqui como hipóteses, e a gente pode conversar. Né? Muitos grupos comunistas, ao meu ver, eles permanecem muito presos a uma forma organizativa política, linguagem e símbolos, maneira de se comunicar, forma de produzir engajamento emocional ligado ao século XX. Funcionou no século XX. A gente já está um bom tempo sem fazer revolução nenhuma, talvez porque a gente precise mudar alguma coisa, né? Muitos comunistas adoram dizer, principalmente os leninistas. Só a gente fez revolução. Beleza, mas faz muito tempo que vocês não fazem nenhuma. Talvez porque alguma coisa ali começou a dar errado, né? Então tá na hora de, talvez, ver o que é que precisa ser ajustado, o que precisa ser abandonado, o que é que precisa ser repensado. E isso não significa abandonar o marxismo, nem o marxismo-leninismo, não. Porque um dos pontos para mim é que não é somente estudar a tradição revolucionária. O problema é que muitos comunistas eles repetem essa tradição de maneira mecânica. Transpõem ela de maneira relativamente mecânica. Né? Você vê as pessoas falando de Revolução Brasileira, mas fala de Revolução Brasileira, mas quando você começa a analisar teoricamente o discurso, é a União Soviética do século XX. É a aplicação do que Lenin disse para o Brasil ipsis literis. Então, de maneira muito mecanizada. A gente precisa entender que o capitalismo mudou profundamente nas últimas décadas, que o Brasil não é a Rússia do século XX, que outros sujeitos políticos apareceram e você precisa lidar com isso, gostando deles ou não. O fato é que eles existem e não vão desaparecer. Né? Formas de desejo, formas de se relacionar, formas de sofrer, tudo isso mudaram profundamente. O capitalismo mudou profundamente, as gramáticas políticas, as gramáticas mudaram profundamente. E não basta somente aceitar e dizer assim, não, o marxismo é o melhor, vou impor ele aos outros, quem estiver achando ruim que se lasque. Não, você precisa mediar com o mundo. Que é a partir do mundo que o marxista trabalha. E não a partir da teoria, como se fosse uma aplicação da teoria da prática. É o que eu chamo de uma virada idealista do marxismo, né? Muitas organizações comunistas, elas operam como se o sujeito político contemporâneo fosse o proletariado descrito por Marx. Ainda que o proletariado contemporâneo, para ser compreendido, seja necessário Marx, fundamental, obrigatório Marx para entender o proletário contemporâneo, não é a mesma coisa. Ou seja, dizer que não é a mesma coisa não significa dizer que Marx que é para jogar Marx fora. Veja, eu estou dizendo, é obrigatório para entender o capitalismo e o proletariado atual Marx, mas não só Marx. Porque Marx morreu. E se Marx estivesse vivo até hoje, ele certamente estaria vendo, afirmando, reafirmando coisas, mas também revisando. Revisando teoria. Revisando análises. Reanalisando coisas. Observando novidades. Ele fez isso até o final da sua vida porque ele ia deixar de fazer. Aí ele morreu, ele dizia, agora que eu passei a vida toda vendo, revisando a minha teoria, agora que eu morri, agora acabou. O capitalismo não muda mais. Muda porque a história é processo. Os marxistas dizem isso o tempo todo, né? A história é processo. Se a história é processo, muda. Se muda, Marx morreu há 200 anos, algo mudou. Então o que é que mudou? E o que é que dentro disso que mudou, o que é que tem que mudar na nossa atuação política? Isso é algo, ao meu ver, que me incomoda muito, essa transposição mecânica do marxismo, do leninismo, do maoísmo para as questões brasileiras do século XXI, de um capitalismo, de um imperialismo com questões brutalmente diferentes, ainda que profundamente parecidas, né, com o dos tempos de Marx, Mao, Lenin, etc. Então, por exemplo, questões ligadas ao desejo, à solidão, ao sofrimento mental, crise ecológica, ao esgotamento psíquico, à experiência afetiva, a uma nova extrema-direita, a um novo tipo de imperialismo ligado a uma onda fascista mundial, né, o próprio neoliberalismo. Ele reorganizou socialmente subjetividade das pessoas também, fazendo com que a gente precise dar conta dessas mudanças. Né? Muitas organizações oferecem enorme densidade teórica, né, mas pouca experiência concreta de pertencimento ativo na sociedade.
O sujeito entra em espaços marcados por muita rigidez, muita vigilância teórica, muita vigilância de linha política, que produz muita culpabilização, muitas disputas permanentes que não têm uma tradução em termos de ganho organizativo, de salto, de inserção popular e assim por diante. A não ser muito pequeno, assim, muito pequeno, né? Eu odiava aquela coisa, me parece que cresce, porque não me parece que cresce. Assim, não me parece. Cresce alguma coisa muito por conta da internet. Mas em termos de algo mais que consiga quebrar esses vícios das organizações, acho muito complicado. Né? Acho muito difícil mesmo. Em vários casos, militar parece apenas um abrir mão da alegria, do prazer, da própria vida, em nome de uma felicidade em abstrato. Enquanto o fascismo militar não está apartado de alegria. Ainda que, obviamente, tudo na vida tem um quanto de sofrimento. Mas veja, o bolsonarista ele tem o brilho no olhar de quem sabe que está fazendo algo para agora. Para mudar seu amanhã. É mentira. Mas ele tem certeza. Quase que com um elemento de fé que a gente não tem. E, obviamente, os marxistas vão dizer que a gente não tem fé porque a gente é materialista. Mas aí a incapacidade de produzir esse vínculo também é surreal, porque materialmente os materialistas não conseguem dar nenhum sinal de que minha vida pode ser um pouco melhor amanhã, graças a esse meu engajamento através da militância. Né? Inclusive, pelo contrário, geralmente o discurso na militância é: não, a gente está trabalhando para as próximas gerações. Veja, o mundo está se acabando agora, não sei nem se vai ter próximas gerações. Então, me parece que é broxante o comunismo. Né? Me parece que o comunismo não vai ser capaz de fazer ninguém dar uma mamada a nível nacional. Né? É um desgaste subjetivo. É quase que uma coisa cristã de eu milito para um dia, para um futuro que eu não estarei aqui, para um paraíso que eu não poderei partilhar. Veja, a esquerda, ela aposta, e aí que é um outro ponto que eu vejo, numa verdade racional, né? Que basta mobilizar os sujeitos, ensiná-los, desalienizá-los, que as pessoas vão perceber que aqueles são o seu horizonte político, o seu conjunto de interesses, é algo puramente racional. Eu acho que falta, né? E isso é engraçado, porque toda vez que eu falo de afetos, subjetividade, né? Política a partir do sofrimento, das emoções, dos vínculos, da libido, né? Trazendo esse conjunto de leitura, os marxistas me chamam de pós-moderno. Isso é sintomático, porque a política é afeto, é imaginação, é emoção, é vínculo. Também é razão, mas é tudo isso também. Ela não é uma coisa só. E parece que os marxistas dão de lado dessa dimensão imaginativa, simbólica, afetiva, libidinal da política. Porque um projeto emancipatório precisa oferecer muito mais do que denúncias do capitalismo. Ele precisa produzir experiências concretas de potência coletiva, de solidariedade, de pertencimento. Mas não há nas organizações comunistas, não há esse tipo de experiência. Se há, são exceções que confirmam a regra. Eu, particularmente, militei 10 anos, nunca tive esse tipo de experiência, a não ser uma vez em 10 anos, na ocupação das universidades, que não foi por conta do meu partido, foi por conta do movimento estudantil na universidade, na qual meu partido construía, obviamente. Né? Mas foi uma experiência em 10 anos. De você se sentir poderoso, de se sentir capaz de brigar, capaz de igualar, de ter esperança, de ter brilho no olhar a ponto de fazer. Porra, eu dormi quase todos os dias da ocupação ali, de acordar de manhã, e eu odeio acordar cedo. Enfim, acordar cedo e varrer um prédio gigantesco junto com outras pessoas e cozinhar, lavar uma pilha de pratos gigantesca. Mas isso tudo dá satisfação, porque a disciplina não é vivida como sacrifício, é vivida como potência, solidariedade, pertencimento.
Talvez então o maior desafio contemporâneo seja construir formas políticas capazes de fazer as pessoas desejarem politicamente outro modo de vida enquanto constrói eles na prática. E não num futuro daqui a 1000 anos. Eu não quero uma revolução para 200 anos. Eu quero começar a construir a revolução agora, e construir a revolução agora não é entregar jornalzinho na rua, não. É saber que amanhã, talvez, minha rua que tá sem poste, vai lá e bota um poste. A gente vai brigar por um poste junto. Ah, mas isso não é revolucionário. Não! Não é revolucionário. Mas ensina que eu posso ganhar. Ensina que juntos somos mais fortes. Porque enquanto o fascismo continuar ocupando esse lugar de produção de um vínculo afetivo e de pertencimento, a gente precisa construir outro espaço de produção, de ocupação e de disputa dos afetos e das vinculações políticas comuns deixadas pelas sobras do capitalismo. O fascismo ele compreendeu que os seres humanos não vivem do cálculo, da razão apenas. Eles buscam comunidade, intensidade, identidade, existência, pertencimento, poder. Parte da esquerda, considerável parte da esquerda, perdeu a capacidade de produzir esse futuro, de produzir essa energia coletiva. E muitos comunistas ainda não aprenderam e não compreenderam plenamente as transformações que o capitalismo neoliberal produziu, que fazem ascender essa extrema-direita e que fazem produzir um sujeito que é muito menos engajado politicamente a esse tipo de política meramente racionalista. Acho que talvez a grande questão da mamada e do século XXI seja quem é capaz de organizar o desejo criado a partir das insatisfações que o capitalismo deixa pelo caminho. Porque quando a emancipação deixa de ser desejável, a barbárie começa a se fazer viável, possível e desejável. Até o próximo vídeo, mamadores e mamadoras.